Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E dessa vez vamos falar sobre o financiamento da educação e a situação dos estudantes em todo o país. A deputada Maria Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicitou a realização de uma audiência pública com 7 instituições ligadas à educação, com o objetivo de dialogar também sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, e o Sistema Nacional de Educação, SNE. E para falar sobre esse assunto, a deputada é a nossa convidada. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade de lhe entrevistar. Acho que é a primeira entrevista que eu faço com a senhora nesses meus 15 anos de Câmara. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Certo. Bom, a educação brasileira tem algumas palavrinhas ali que são um pouco complexas. Acho que nem todo mundo está familiarizado com essas siglas. Ao longo do programa a gente explica, né? Mas para a gente começar, eu queria falar sobre a situação do financiamento educacional brasileiro. Que pé que está essa questão? O financiamento educacional brasileiro deu passos importantes com a criação do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós tivemos 2 edições do Fundeb. Um primeiro Fundeb, quando nós colocamos dentro do fundo o ensino médio, a educação infantil, porque anteriormente, com o Fundef, era só um financiamento como fundo para o ensino fundamental, a partir do 1º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Quando entrou em vigor o primeiro Fundeb, nós abarcamos desde a educação infantil até o final da educação básica, que é o final do ensino médio, que tudo isso é educação básica no Brasil. E agora nós já temos um segundo Fundeb que ampliou os recursos que a União aporta no fundo. Mas tudo isto para que a gente possa potencializar recursos econômicos, financeiros, recursos humanos e realmente cumprir metas do que nós chamamos Plano Nacional de Educação, nós precisamos de um Sistema Nacional de Educação que integre estados, municípios e a União com as mesmas metas educacionais. E a Câmara dos Deputados, nesse momento, debate esses 2 temas, SNE, Sistema Nacional de Educação, e PNE, Plano Nacional de Educação. E, obviamente, o financiamento que nós já votamos, o Fundeb, é o fundamental para que a gente consiga fazer esse sistema nacional funcionar. Agora, por outro lado, separado do Fundeb, existe o financiamento do ensino superior, da educação das universidades públicas, do pós-graduação. Aí é um recurso em separado do Ministério da Educação. Bom, eu falei aqui na abertura do programa que a senhora é autora do pedido de requerimento para a realização de uma audiência pública. Nós temos essa audiência com pessoas do ensino superior, tem representantes da Universidade de São Paulo, tem representantes de instituições públicas, ensino médio, enfim. Por que é importante debater com essa gama tão ampla de instituições ligadas à educação? Porque nós estamos realizando justamente a meta constitucional de definirmos o Plano Nacional de Educação. No Brasil, o Plano Nacional de Educação ele tem vigência de 10 anos. Nós estamos agora com a vigência do 2º Plano Nacional de Educação. Veja, ao longo da nossa história é apenas o 2º, já que o primeiro foi interrompido violentamente pela ditadura militar. Então, no período da redemocratização, tivemos 2 PNEs. Fizemos o levantamento das 20 metas gerais do PNE que está em vigor. 4 delas nós alcançamos parcialmente. Não alcançamos todas as metas que temos para acesso, permanência, desde a educação infantil, como disse aqui, até o ensino básico, o ensino superior, a educação profissional e tecnológica. O conjunto de metas educacionais traçadas há 10 anos atrás está em avaliação agora. Mas a gente tem que projetar o futuro. E ao planejarmos o futuro, a Câmara vota neste ano o novo Plano Nacional de Educação, que vai, Marcelo, estar em vigor entre 2026 e 2036. Então é mesmo que olhar o futuro, o que a gente quer para o Brasil em 2036. E como a educação é uma política estruturante que se liga ao desenvolvimento econômico, ambiental, social, humano, é a própria nação que a gente está planejando. As metas do PNE nesse ano são 18, vão desde ampliar as matrículas em creche e universalizar para a escola, garantir a qualidade da educação infantil, assegurar a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental para todas as crianças, assegurar que as crianças e adolescentes e jovens em idade escolar obrigatória concluam o ensino fundamental e
façam o ensino médio, trabalhar novas tecnologias, que é uma questão que eu mesma fiz como proposta, que é a educação digital. Então, isso vai indo até, por exemplo, a ampliação de mestres e doutores. Só que para fazer o PNE, esse plano de metas acontecer, tem que ter organização e financiamento. E é por isso que, no paralelo, a Câmara deve votar a existência de um Sistema Nacional de Educação para cumprir o artigo 214 da Constituição Federal, que é de uma ação articulada entre os entes da Federação pela Educação. Deputada Maria do Rosário, nós tivemos esse PNE 2014 a 2024. Como o próximo plano ainda está sendo votado, o governo meio que estendeu a validade do plano atual para que ele ainda permaneça em vigor durante o ano de 2025. E eu queria discutir uma questão com a senhora. Tem uma certa polêmica na questão do PNE, alguns dizendo que ele não alcançou as metas que estavam previstas, taxando isso de fracasso, e outros dizendo que não é bem por aí, que nós tivemos uma série de evoluções e que, como eram objetivos muito ambiciosos, no final a educação acabou saindo vitoriosa, cresceu nesses últimos 10 anos. Qual é a opinião da senhora nessa questão? Marcelo, na minha opinião, quando a gente trata de educação, a gente tem que ter objetivos ambiciosos e meios ambiciosos também. Financiamento, garantia para chegar a esses objetivos. Eu vejo que alguns aspectos realmente que faltaram a serem implementados. Justamente, nós não temos um Sistema Nacional de Educação. Então, diferente do SUS, da saúde, diferente do SUAS, não é uma ação articulada de cooperação. Mas a gente já consegue, por exemplo, ter uma avaliação melhor de como os alunos estão indo na escola, de qual é o desenvolvimento, de quais são as metas. Hoje o Brasil tem todo um sistema de monitoramento da qualidade da educação, da infraestrutura, mas a gente tem muitas escolas em estados e municípios realmente muito precárias para as crianças. Vou dar como exemplo a educação infantil, onde a nossa meta nacional ela seria para atender 50% das crianças em idade de creche, de 0 a 3 anos, porque a creche é opcional para a família. Mas hoje nós já debatemos que nós temos que ter como meta termos vagas para todas as crianças e famílias que demandarem a vaga. Mas a gente olha para as escolas e a gente vê que não tem instalações sanitárias adaptadas, que muitas não têm um pátio adequado, que não há formação de professores e professoras para a educação infantil. Então, eu vejo que nós precisamos, junto com o financiamento contínuo, sem retrocessos, garantir também um gerenciamento e o apoio aos professores e professoras. E, por último, nessa resposta, eu diria que tudo que impacta o país impacta também a educação. Então, nós temos tido aquela situação política difícil, né? Em 2015, 2016, eu considero que foi um golpe, a retirada da presidenta Dilma, todo o ajuste fiscal que veio depois, o governo negacionista. Então, o que a gente viu? Diminuiu o investimento em educação. A educação passou a ser algo que não recebia os mesmos recursos. Ora, isso significa praticamente mais da metade do tempo de vigência desse PNE foi com atribulações políticas no país e retrocessos no financiamento e no apoio aos municípios e estados por parte do Ministério da Educação. Então, agora que a gente está retomando, com a criação do Pé de Meia, com programas sociais, retomando investimentos, e nem voltamos ainda aos níveis de 2014. Então, vamos pensar, gente, porque toda atribulação contra a democracia reflete também no atendimento às futuras gerações, com impacto na educação. Bom, a gente sabe que a senhora está acompanhando de perto, né, esse processo do PNE. A senhora é considerada uma especialista em educação aqui do Congresso. Como é que vai caminhar esse plano de metas novo, esse Programa Nacional de Educação que vai valer para os 10 anos? O PNE é um grande pacto também, que começa a ser feito no Legislativo. Então, nós recebemos o projeto do governo. Hoje, o deputado Moses é o relator. Ele está concluindo a etapa de oitivas, de audiências, como essa audiência sobre Sistema Nacional e Estrutura da Educação Brasileira. Tivemos muitas audiências, inclusive nos estados. No Rio Grande do Sul tivemos uma grande audiência, foi onde eu acompanhei em termos estaduais, mas o vice-presidente da comissão, o deputado Pedro Czai, acompanhou praticamente todas as comissões, a deputada Tabata também, que a coordena, e neste momento o deputado Moses deve, neste mês de agosto, apresentar o relatório e com o relatório no mês de agosto até setembro, nós vamos votar
meados de setembro, o PNE na Câmara dos Deputados. Ele vai para o Senado, né? E aí a gente espera que ele seja aprovado. E aí, gente, a partir de ser votado e sancionado pelo presidente da República, entra em vigor em 1º de janeiro. Estados e municípios vão começar a planejar, Marcelo, os seus planos. Ou seja, a educação toda... Os 3 entes têm que trabalhar para... Trabalhar, com as metas desdobradas para a sua realidade local. Deputada, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer enormemente pela entrevista e já estender um convite para que a senhora retorne ao final da votação para a gente discutir as metas, né? Acho que são 18, se eu não me engano, 18 metas. Um plano muito detalhado, né? Que tem o objetivo de fortalecer a educação brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, fazendo a maior propaganda aqui do nosso PNE, Viva a Educação Brasileira. Obrigado. Obrigada. Bom, nosso programa chegou ao final. Para você que nos acompanhou pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência e aproveite para se inscrever no nosso canal. Já para você que nos acompanhou pela TV, obrigado pela audiência e até a próxima.